Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Amigão, vamos para a nossa próxima aula de operações aqui dentro dos números naturais. Só que aqui a gente vai continuar na multiplicação, falando agora de três propriedades que aqui existem, muito importantes para a gente. A propriedade comutativa, associativa e distributiva. O que a propriedade comutativa fala para a gente? Ela fala que independente da ordem que você faz a multiplicação, o resultado é exatamente o mesmo. Por exemplo, na aula passada, nós resolvemos 5 vezes o 4. Chegamos em 20. Se fizéssemos 4 vezes o 5, também daria 20. Se eu fizer 4 vezes o 3, isso é 12. Se eu fizer 3 vezes o 4, isso também é 12. Então, independente da ordem que você faz a multiplicação desses números, o seu resultado é exatamente o mesmo. Ok? Tudo claro? Agora, a propriedade associativa, da mesma forma que na adição, ela fala que eu posso efetuar a multiplicação independente da ordem desses números. Eu posso multiplicar o primeiro com o último, o segundo com o terceiro e assim sucessivamente. Ficou clara essa ideia? Por exemplo, se eu tivesse essa multiplicação aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. A propriedade associativa, ela fala para mim que eu não preciso fazer a multiplicação na ordem que ela aparece. Eu posso pegar o primeiro número, multiplicar com o último, depois pegar o resultado e multiplicar com o segundo, e depois multiplicar com o terceiro. É isso que ela fala pra gente. Eu tenho a liberdade de efetuar essa multiplicação na ordem que eu quiser. A gente vai ver, na verdade, quando você estiver no segundo ano, ou se você já tiver passado pelo segundo ano do ensino médio, a matéria de matrizes. Quando você trabalha matrizes, você vai perceber que essa ordem influencia sim. Ou seja, você não pode fazer o primeiro com o último, depois com o segundo e assim sucessivamente. Beleza? Nas matrizes você tem que obedecer a ordem que elas ali aparecem. Ficou clara essa ideia? Agora, sem problema algum, você pode efetuar essa multiplicação, depois esse resultado multiplicar com esse e assim sucessivamente. Ou então, multiplicar primeiro esses dois, depois multiplicar com este e depois multiplicar com este último. Não tem problema algum. Beleza? Agora, você não tem essa liberdade de ordem, primeiro com o último e assim sucessivamente, da mesma forma como temos aqui. Agora, quando fazemos a propriedade distributiva, essa propriedade distributiva, amigão, eu tenho certeza que você conhece por esse nomezinho aqui, ó, chuveirinho. Ou seja, falou em propriedade distributiva, esse camarada é o nosso famoso chuveirinho. É o nosso famoso chuveirinho. E quando a gente trabalha aqui a ideia de multiplicação de um número por um parênteses, você pode efetuar o que a gente chama de distributivo ou chuveirinho, tanto faz. Qual a ideia? Você vai multiplicar esse número aqui que está do lado de fora pelos números que estão do lado de dentro. Este primeiro número e este segundo número. Perceba que aqui do lado direito, o A multiplica pelo B, a gente mantém o sinal da operação do segundo camarada e multiplicamos o de fora pelo segundo termo. E você pode fazer isso independente da quantidade de termos dentro desse parênteses. Por exemplo, se aqui eu tivesse 5 termos, você pegaria esse primeiro e iria multiplicar pelos 5 termos. Veja que com isso o parênteses é eliminado. Então é assim que é a nossa propriedade distributiva. A ideia de você multiplicar o número de fora por todos os que estão dentro. Isso eliminando parênteses e preservando a operação entre os números que estão dentro do parênteses. Ficou clara essa ideia? Beleza isso? Agora, uma aplicação muito legal para distributiva aqui dentro da multiplicação é que a gente tem a liberdade de desmembrar esses números, multiplicar de uma forma mais simples e juntar no final. Fica muito mais tranquilo. Por exemplo, 7 vezes 18 provavelmente é uma operação que você não saberia fazer de cabeça. Mas olha que legal. Se eu pegar esse 18 e separá-lo em um 10 e em um 8,
Você concorda comigo que 10 mais 8 dá 18? Pedrinho, eu concordo. Agora, efetua a multiplicação do 7 com cada um desses e soma no final. 7 vezes 10, 70. 7 vezes 8, 56. 70 mais 56, quanto que dá? 126. Percebeu? Fica bem mais simples a gente efetuar essa multiplicação. Claro que a ideia é você treinar para poder efetuar isso de cabeça. Olha que outra ideia. 19 vezes 18. E Pedrinho, essa daí é mais difícil, hein? Não é não, amigão. Faça essa ideia. Transforme um dos números em uma soma ou uma subtração. Aí você faz a distributiva, o chuveirinho, e junta no final. Quer ver? Esse 19, eu posso escrevê-lo como 20 menos 1? Pedrinho, posso. Posso, sem problema algum. Perfeito. Agora me ajuda. Quanto é 18 vezes 20? E tá difícil, né? Mas 18 vezes 2, o dobro de 18, 36. Com esse zerinho vira 360. 18 vezes 1, 18. 360 menos 18, fica quanto pra gente? 342. Esse é o resultado de 19 vezes 18. Percebeu? Fez isso tudo de cabeça, amigão. Agora vamos escrever para ficar bonitinho aqui pra gente. Então o 7 eu vou repetir. Esse 18 eu vou criar um parêntese de acordo com uma soma. Eu vou escrever esse 18 como 10 mais 8. Pronto. Fechou. Agora, o que a gente vai fazer com esse camaradinho aqui? Eu vou pegar esse 7 e vou multiplicá-lo pelos 2 que estão dentro do parênteses, preservando as operações que aparecem aqui dentro. Agora fala para mim, quanto é 7 vezes 10? Isso é 70. Aqui está o 70. Quanto é 7 vezes 8? Isso é 56. Está aqui, 56. Vou preservar a operação que está aqui, operação de adição. Isso tudo vai ser igual a 70 mais 56, fica quanto para a gente? 126. Aqui está, 126. Ficou claro? A mesma ideia para esse daqui, 19 vezes 18. Vou desmembrar esse 19. Pedrinho, poderia ser o 18 de novo? Poderia, sem problema algum. Fica a seu critério. Eu quis fazer com o 19, que é para você perceber que você tem a liberdade de fazer tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então esse 19, a gente pode escrevê-lo como 20 menos 1. Aqui, ó, 20 menos 1. Esse camarada eu vou multiplicar pelo 18. Mesma ideia. Vamos pegar o de fora e multiplicar pelo de dentro. 20 vezes 18, ou 18 vezes 20, tanto faz, afinal a multiplicação é comutativa. 18 vezes 20 fica quanto para a gente? 360. 18 vezes 1 fica quanto para a gente? 18. Preservamos as operações que aparecem dentro do parênteses, operação de subtração. Agora, 360 menos 18 fica quanto? Vai tirando aos poucos. 360, tira 10. 350, tira 8 agora. 342. Então, aqui está, 342 é o resultado dessa multiplicação. Ficou claro isso? Então, a gente tem toda essa liberdade com a operação de multiplicação. Comutativa, porque eu tenho a liberdade de trocar a ordem. Associativa, porque eu tenho a liberdade de efetuar a multiplicação que eu quiser, na ordem que a gente quiser. E a propriedade distributiva é o nosso famoso chuveirinho, que vai nos ajudar a efetuar cálculos como esse daqui que fizemos de cabeça. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Agora, a multiplicação não para por aqui. A gente ainda precisa fazer mais alguns comentários, mais alguns detalhes acerca de expressões que aparecem pra gente, algumas dicas de cálculos que são sensacionais, tudo isso só para você, amigão, mas não nessa videoaula, apenas na próxima, beleza? Então, forte abraço para você e bons estudos, valeu!